Aleluias. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É sempre um prazer poder estar em casa. E como é bom poder, quando a gente está em casa, também poder ser instrumento do Senhor. E foi dada essa oportunidade para hoje trazer a palavra e, junto com os irmãos, ouvirmos o que o Senhor quer falar conosco. Eu sempre fico atento ao que está acontecendo nos cultos. Tenho o hábito de sempre estar com a caneta e sempre ter papel à mão para poder fazer as anotações. Não sei se com você acontece isso. Sabe aqueles flash que vêm do nada e você fala, opa, Deus está me dando uma graça aqui. E aí você anota e daquilo ali sai um esboço, daquilo ali sai um rascunho, daquilo ali sai um estudo. Tudo jóia, abençoado? Está tendo uma salinha abençoada para o senhor. O senhor quer ir? Lá atrás. Se o pai quiser direcionar, está tendo salinha ali atrás, tá bom? É uma benção essa salinha. Então, e quando acontece isso, eu sempre faço essas anotações. E na sexta-feira eu estava aqui no culto da unção. Como foi bênção estar aqui no culto da unção. Ouvimos testemunhos abençoados e eu creio que Deus tem agido em nosso meio ao ponto de nós testificarmos com o nosso testemunho daquilo que Deus tem feito. E também ouvimos uma palavra, louvor, logo em seguida teve a vigília e durante a palavra, durante a pregação, durante o pregador estava citando justamente sobre coisas que nós temos e está guardada. Ou se nós não temos mais, é porque elas foram perdidas no caminho. E aquilo ficou martelando meu coração. E aí eu fui ler, fui buscar na palavra algo que condizia com isso, para preparar um estudo, alguma coisa. E aí o pastor veio e me chamou e convidou para estar aqui. E aí Deus me direcionou justamente no texto de Lucas, capítulo 15. Que vai tratar sobre as parábolas, 3 parábolas, sobre coisas que foram perdidas, mas que foram restituídas, coisas que foram, ao longo da caminhada, deixadas de lado ou decidido não querer mais, mais à frente, mais continuando a história, essas coisas foram restauradas, restituídas, e o Senhor trouxe isso ao meu coração. E o texto ministrado pelo pastor na sexta-feira foi justamente em Apocalipse capítulo 3. E aí eu guardei o versículo 11, onde fala, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E ele estava explanando justamente dentro disso, como pode guardar se a pessoa perdeu durante o caminho. Então ela não tem mais aquele item, não tem como ela guardar mais. Foi muito edificante. E hoje o Senhor pôs no meu coração justamente essa parábola que vai abordar sobre a dracma perdida, no verso 8. E dentro disso eu quero ler com os irmãos do verso 8, o verso 9 e o verso 10. Para depois nós explanarmos um pouco dentro disso e orarmos, pedindo a direção do Senhor sobre o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Diz assim a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este foi o texto que o Senhor direcionou no meu coração e eu fiquei martelando com ele no meu coração desde sexta-feira. E hoje, um pouco mais intenso, o Senhor falou algumas realidades. A primeira coisa que me chama a atenção dentro desse contexto, irmãos, é que aquela mulher
como narra a história, como eu citei aqui agora, fala de 3 parábolas de coisas que foram perdidas. A primeira delas vai narrar sobre a ovelha perdida. O homem, o cuidador, o pastor, tinha 100 ovelhas, perdendo uma. Ao fazer a contagem, ao estar atento ao seu rebanho, ao estar atento às coisas que estavam, às ovelhas que estavam sobre o seu cuidado, ele percebe e dá falta de uma. E ao dar falta daquela, ele não menospreza a ausência daquela ovelha no seu meio. Muito pelo contrário. Ele dá tamanha importância pela ovelha que foi perdida, mesmo tendo as 99 ainda sob o seu cuidado, ele sai atrás daquela ovelha perdida. Então eu vejo aí o cuidado do Senhor para com aquela ovelha, de quando perde um que seja, ter o cuidado de ir atrás daquela coisa, mesmo tendo mais, mesmo tendo 99 ainda. Isso eu quero já abrir um parênteses para nós aqui nessa noite. Eu não sei como está a sua caminhada, eu não sei quantos anos de crente você tem, eu não sei quantos anos de casado você tem. Ei, filho, eu não sei quantos anos de idade você está debaixo da guarda, da tutela dos seus pais, mas eu quero te dizer que talvez ao longo da sua caminhada você perdeu algo e desprezou aquilo que foi perdido. Ao longo da caminhada no seu seio familiar, algo foi perdido e você deixou para lá, você jogou para debaixo do tapete, não deu a devida importância para aquilo que foi perdido. Mas o Senhor está falando a mim e a você nessa noite, para você voltar e procurar aquilo que foi perdido. Sabe por quê, irmãos? Aí entrando no texto que o Senhor direcionou ao meu coração, a dracma não foi perdida lá fora, a dracma foi perdida dentro de casa. E aí sabe o que Deus fala no meu coração? Que nós estamos aqui hoje, mas durante a nossa caminhada, nós perdemos muitas coisas dentro de casa. Qual a dracma que foi perdida no seu convívio familiar? Essa é a indagação que o Senhor faz ao meu coração. Essa indagação que eu repasso a você nessa noite. Ei, irmãos, durante a nossa caminhada em família, durante a nossa caminhada como cristãos, durante a nossa caminhada como profissionais na área de trabalho, qual foi a dracma que foi perdida? O que você fez com aquela dracma perdida? Você deixou para lá simplesmente porque tinha mais 99? Ou você deu importância tão grande quanto as 99 que estavam em segurança para aquela uma que se perdeu? Ou não, eu estou com 99 em segurança, não preciso me preocupar com essa uma, porque essa uma sozinha ela é insignificante para mim. Eu ainda tenho 99 em segurança. Ei, aquela uma faz parte do rebanho, aquela uma faz parte da família. Ei, pai, aquele um faz parte da família, se preocupe em pagar preço por ele. Se preocupe em investir tempo por ele. Mas a dracma foi perdida no dia a dia dentro de casa. Imperceptível. Falei devagar para não errar a palavra. Se eu falar isso rápido aqui, irmão, dá um nó no cérebro aqui e não sai não. Mas no dia a dia se perdeu aquela dracma. E a mulher, um certo dia, sendo zelosa, sendo cuidadora, sendo atenciosa, ela resolveu contar as dracmas. A dracma significava um dia de trabalho, como se fossem os dinheiros de hoje, vamos pôr aí o dinheiro de hoje, um dia de trabalho, naquela época. E aquela mulher tinha 10 dracmas guardadas em casa. Para algum recurso, um recurso que ela tinha em casa para algum bem, para algum
atividade, para algum evento, ou ela estava poupando ou juntando para um fim específico, e aquela dracma perdida faria falta, não daria para comprar o que ela estava planejando, não daria para realizar o que ela estava planejando, juntamente com a sua família, juntamente com os seus, ela não conseguiria executar o propósito do seu coração, faltando aquela dracma, e aquela mulher começa a contar, tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco, tenho 6, tenho 7, tenho 8, tenho 9. Opa! São 10, cadê a outra? Está faltando uma, e agora o que eu faço? Não vai dar mais. Desenterrou o dinheiro, desenterrou o recurso. Qual a dracma que nós estamos deixando perdida, passar despercebida aos nossos olhos dentro do nosso lar? Aquela mulher foi atenciosa e percebeu que estava faltando uma dracma. E o que me chama a atenção, qual dracma podemos intitular aqui hoje? Podemos dar nome a algumas dracmas. Talvez dentro do nosso lar está faltando a dracma do respeito. No dia a dia foi se esfriando, foi faltando, a entonação de voz foi subindo, o grito foi surgindo, inesperadamente surgiram conflitos e foi extinguido o respeito dentro do lar. Talvez a dracma do respeito fez com que homem e mulher, cônjuges, usassem um timbre de voz não mais aceito por uma das partes. E aí eu li uma frase recentemente que no meio de um conflito não tem vencedor. Se uma das partes estiver magoada, não tem vencedor no conflito. Pode ser que a dracma perdida hoje em relação ao respeito seja entre pai e filho. Está faltando a reverência, o respeito do filho pelo pai. Do filho honrar o seu pai. Talvez o respeito seja do pai para com o filho, só porque o pai dá o alimento, só porque o pai compra a comida, paga a conta, ele também acha que não precisa ter o respeito para com o filho, a filha. Quando eu falo pai e filho, eu estou falando pais, pai e mãe, e estou falando filho e filha, tá bom? Vai ficar bem entendido. Então talvez essa dracma do respeito está perdida lá dentro da casa. Pode ser a dracma da cumplicidade. Quando a gente estava namorando, e aqueles que já passaram por essa fase, olhava nos olhos da amada ou do amado e brilhava os olhos. Tudo era lindo. E aí foi passando o dia a dia, e aí a beleza saiu dos olhos, o brilho extinguiu dos olhos, o que o cônjuge faz já não parece mais tão agradável, a atitude que o cônjuge tem já não parece mais uma coisa prazerosa de você estar junto, de você se envolver, de você agir junto, de você participar junto, já não se preocupa mais em fazer coisas juntas, em sair para jantar juntos. E a cumplicidade foi ficando escassa, foi surgindo a individualidade no meio do seio familiar, do casamento, do casal. E aí agora eu resolvo as minhas coisas, se der tempo eu te ajudo a resolver as tuas. Ei, talvez a dracma da cumplicidade está escassa, está perdida lá dentro do seu lar e precisa ser resgatada. Mas também temos mais algumas dracmas que nós podemos intitular aqui, nós podemos citar aqui. A dracma do carinho familiar, carinho entre pais e filhos. Ei, pai, quanto tempo faz que você não senta seus filhos, que você ainda consegue pelo menos suportar o peso dele no seu colo? Quanto tempo faz que você não dá um abraço no seu filho? Quanto tempo faz que você não dá um beijo no seu filho, na sua filha e diz, eu te amo? A dracma do amor, a dracma do carinho. Ei, filho, quanto tempo faz
E aí essa dracma foi perdida da sua parte também, em que você não agradece os seus pais pelo alimento que eles põem à mesa, que você não agradece aos seus pais pela roupa que você está vestindo, pelo lar, pela cama que você tem para deitar. Ei, filho, filha, parece coisa simples, mas quanto tempo faz que você não agradece aos seus pais por tudo que eles têm proporcionado a você até o dia de hoje? Com um abraço, com um beijo, com um eu te amo, com aquela tarefa doméstica que o pai e a mãe pedem para que seja feita, e você faz resmungando, faz questionando, faz indagando, faz dizendo que você não é obrigado àquilo. Ei, o Pai dos céus está dizendo para nós hoje: eu quero restaurar, eu quero te restituir, eu quero fazer você achar a dracma do amor, do carinho, do afeto que estava perdida. E nós muitas vezes, irmãos, é ou não é natural passar desapercebido essas coisas? Com o dia a dia, sufoca ou não essas pequenas atitudes? Vamos lá, mais uma que veio aqui agora, vai descendo as coisas, parece. Ou então a cabeça é grande e aí até encostar o tique e o teco aqui. Quando você namorava, ou assim que casou, você saía, tchau amor, estou indo para o trabalho. Tchau meu príncipe. Tchau minha princesa. Quando chegava, tinha aquele prazer, podia estar cansado, suado, podia estar com aquele cheiro de trabalho do dia, que chegava, tinha prazer de ir lá na mulher e dar um beijo, um selinho, ou um beijo bem daquele caliente, e dizer: estou de volta em casa. E por que parou isso? Porque o dia a dia esfriou, a dracma foi se perdendo dentro de casa. Pequenos hábitos, pequenos costumes foram deixando de ser praticados, porque nós deixamos de praticá-lo pela primeira vez. E aí a primeira vez a gente sai apressado, a esposa está dormindo, o esposo está dormindo, não vou incomodar não. E aí também tem aquele outro lado, porque se eu acordar, sangue de Jesus. Em vez de não receber um vai com Deus, a butinada é grande. Então a gente vai caindo naquela mesmice de deixar para lá. E aí acontece isso hoje, acontece amanhã, acontece depois da manhã. E depois a rotina saudável que eu tinha para cultivar o meu relacionamento, eu começo agora a ter uma rotina não saudável de perder dracmas dentro do meu lar. E as dracmas vão se perdendo dentro de casa. A dracma da intimidade entre o casal. A dracma do seu quarto, lá na sua intimidade com o seu cônjuge. Vai ficando aquela coisa monótona, fria, sem interesse, ou dos dois lados, ou de um dos lados. E aí a gente vai fazendo porque está junto, porque assumiu um compromisso, porque tem a obrigação de fazer. A dracma da intimidade vai se perdendo durante a caminhada. E a gente não fica vigilante muitas vezes como aquela mulher. A gente pensa que ela foi displicente. Eu sempre vi esse texto como essa mulher displicente, irmãos. Confesso para você. Mas hoje eu tive o entendimento de que essa mulher ela foi, certo ponto, envolvida pelo dia a dia, ao ponto de perder a dracma. Mas, ao mesmo tempo, ela foi vigilante, foi cuidadosa para contar
Por que ela precisava contar? Vamos comigo raciocinar. O porquê que ela precisava de contar aquela dracma, aquelas dracmas, se ela sabia que tinha 10, se ela não ia gastá-las agora. O porquê que ela precisava contar aquele dia aquelas dracmas? Justamente pela vigilância de saber se tudo estava em ordem. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós. Ei, sacerdote do lar, homens, falo conosco agora, homens, varões valorosos. Tenha sempre a prudência de pôr um momento para observar se as coisas estão em ordem dentro do seu lar. Sente com a sua família para ouvir os seus filhos. Sente com a sua família e ouça o seu cônjuge, a sua esposa. E aí, como foi o seu dia? O que aconteceu? Me fale, compartilhe comigo. Eu sou o protetor, eu vou orar por essa causa, eu quero abençoar o nosso lar, mas eu tenho que estar a par, eu tenho que saber quais são as dracmas que estão perdidas dentro de casa, para eu interceder a esse propósito, por eu orar por esse propósito, para nós resgatarmos juntos esta dracma que está perdida dentro de casa. Ei, é nós, irmãos, é você lá no seu lar, eu no meu, a sua esposa, você mulher, você vai ser a sacerdotisa, você vai ser instrumento de Deus, você homem vai ser o instrumento de Deus, você filho, talvez seus pais não estão aqui, você é que vai ser o instrumento que Deus vai usar para restaurar as dracmas perdidas, para encontrar novamente a dracma que está perdida, e fazer com que você tenha novamente um lar de comunhão, de unidade, para que você viva o que a palavra de Deus diz para você viver na sua família. Qual uma outra dracma que nós podemos citar aqui? Qual uma outra dracma que nós podemos fazer referência aqui nessa noite sobre a nossa vida? A dracma do bom testemunho. Aonde você vai, as pessoas olham e falam: lá vai um servo do Deus Altíssimo. Lá vai uma serva do Deus Altíssimo. Pelo comportamento dele, pelo comportamento dela, eu vejo que ele dá testemunho, eu vejo que essa mulher é uma mulher diferente, é uma mulher que não está na roda toda hora, que não tem mexerico, que quando o assunto chega nela, ela tem uma palavra de Deus. Esse homem não está na roda dos escarnecedores, aqui no serviço ele dá bom testemunho, ele não é enganador, ele não faz trapaças, aqui no trabalho eu tenho a plena convicção de dizer que este homem usufrui de um bom testemunho. Quantas vezes, irmãos, a gente ouve falar aí, quem é do comércio aqui pode dizer melhor do que eu. Antes, quando a pessoa falava que era cristão, muitas vezes, eu lembro da época do meu pai, e ele contava que o meu avô comprava numa merceariazinha, e ele comprava na caderneta, coisa que talvez os jovens aqui nem saibam o que é com essa era do Pix, do cartão. Você fazia compras mensais, e você não tinha nada que deixava lá para compensar, não tinha cheque, não tinha Pix, não tinha dinheiro, não tinha nada, era só a palavra. E meu pai falava que o dono dessa mercearia onde meu avô vivia, falava, o nome do meu avô era Antônio, porque ele já partiu para o Senhor. O que o Antônio ou seus filhos vierem buscar, pode vender despreocupado, porque ele é crente. Meu pai cansou de dizer isso para nós. E com isso, meu pai usava o exemplo de dizer o seguinte: tudo que vocês falar, vocês façam. Se pegar alguma coisa, devolva, não é de vocês. Uma vez eu levei estou lembrando aqui agora, engraçado.
Essas coisas de itens comuns da escola, apontador, borracha para casa, na mochila. Aí cheguei em casa, olha aqui, pai, eu achei um apontador. E meu pai, achou? Que história é essa, menino? Na escola. Não, você não achou, tem dono. Leva no outro dia e devolve. Se você chegar com mais alguma coisa. Só que antes teve aqueles beliscão santo abençoado que a gente ganhava, né? Para valer de exemplo. Não faça mais. Você vai levar amanhã, vai devolver. Se não achar o dono, devolve para a tia, para a professora, que ela vai achar o dono. Mas nunca mais mexa em nada de ninguém. Porque você é crente. Tem que dar testemunho. Então, meu pai, por um período, ainda hoje, melhor dizendo, depois de um certo tempo, meu pai se distanciou da igreja. Enveredou pelo vício da bebida. Mas os ensinamentos que ele ministrou aos nossos corações quando criança, da forma dele, ficaram guardados e serve até hoje para eu ensinar meu filho a essa mesma conduta de vida. Mas como hoje, irmãos, está escasso a nossa palavra. Eu estava falando sobre os comerciantes que aqui podem ter, e você sabe mais do que eu. Como é difícil hoje quando você vai atender uma pessoa e ela se identifica como crente. Era para ser ao contrário. Era para a gente ter o nome limpo em todo lugar que chegasse. Era para a gente ter credibilidade na nossa palavra. Não é todos, tá bom? Mas está muito massificada essa situação de nós ouvirmos que está difícil fazer negócio com cristão, com crente. Ei, nós temos que ser testemunho, irmãos, como essa dracma está se perdendo dentro de casa e nós não estamos percebendo. Tem uma dracma que incorpora tudo isso que eu estou falando. Tem uma dracma aqui que eu vou citar agora, que ela abraça, que ela envolve todas essas que eu acabei de citar. Nós estamos deixando escapulir entre as nossas mãos, entre os nossos dedos, a dracma da espiritualidade dentro da nossa casa. Nós somos muito crentes na igreja, vestimos uma roupa adequada para estar na igreja, temos uma boa carcaça, uma boa estrutura física para estar na igreja, boas vestimentas. Aqui a gente adora bem, aqui a gente louva bem, aqui a gente entroniza louvores que chega até a sala do trono, com energia, sem energia. Eu estava chegando e vendo que não tinha energia aqui, mas eu ouvia, quando eu parei o carro ali, eu ouvia os louvores, a adoração saindo aqui de dentro. Que louvor de adoração lindo que estava saindo aqui de dentro, irmãos. Mas sabe aonde a gente está deixando fugir, sumir, perder a dracma da espiritualidade lá dentro da nossa casa, com os nossos filhos. A gente não senta mais à mesa para partilhar da palavra juntos, porque a vida está muito corrida, a vida está muito agitada. A gente está trabalhando demais, a gente está correndo demais, e aí não dá tempo. A gente chega em casa cansado, cada um com seus afazeres, e ainda tem muitas tarefas a praticar, e isso tem nos sufocado ao ponto de nós dizermos: vamos deixar para amanhã. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã, deixa para o final de semana, deixa para o outro dia, e esse dia não chega. Então tem dracmas sendo perdidas, dracma da espiritualidade sendo perdida dentro do nosso lar. E o Espírito Santo de Deus está falando: ei, hoje é noite de restituição sobre a minha, sobre a sua vida, de dracmas que estavam perdidas. E aquela mulher tomou algumas atitudes. Quais foram as atitudes que aquela mulher tomou? Está aqui no verso de número 9, 8 e 9. Vai dizer que aquela mulher, diz o verso 8, ela tendo a dracma uma se perde, primeiro ela acende a candeia.
Ela estava num breu, irmãos, ela estava no escuro. A dracma havia caído, havia corrido para algum lugar, havia se perdido e ela não viu. Então ela ficou sem saber para onde tinha ido. E o que ela faz? Acende a luz, acende a candeia para poder procurar. A tarefa de procurar a dracma perdida foi da mulher. Ei, a tarefa de restaurar. Lógico que é o Senhor que vai fazer. Mas a tarefa de interceder pela dracma que perdeu lá dentro do seu lar é sua. Não é hora ainda de ela chamar as pessoas para ajudá-la a procurar, veja. Mais à frente o texto vai dizer isso. Mas agora ela está sozinha, mas ela está sozinha sem saber para onde ir, sem saber o norte que ela tem que tomar. Então ela acende a candeia. Ei, candeia trata-se da presença do Espírito Santo, candeia trata-se de luz, candeia trata-se, e aí vem o Salmo 119 que diz, ele é lâmpada para os nossos pés. Se você não está sabendo aonde procurar a dracma perdida, a como restituir, a como restaurar a dracma perdida, chama Jesus para dentro do teu lar. Acende a candeia lá, atrai a presença do Espírito Santo, seja através de louvores, seja através de oração, seja através da meditação da palavra, mas pelo amor de Deus, acenda a candeia. Candeia significa presença do Senhor na casa. É Ele que vai clarear o ambiente, é Ele que vai ser luz para o seu caminho, é Ele que vai endireitar os passos, é Ele que vai ser a lâmpada que estava precisando para mostrar onde está. Mesmo em casa, você já teve a experiência de sair por causa do cônjuge ou por causa de um filho, sair do quarto à noite, no escuro? Já teve a experiência de levantar à noite e ir ao banheiro? Alguns faz tateando a casa. Mas vai sem tocar em nada, irmão. Quem já tentou aí, teve a experiência de dar uma canelada num móvel, chutar a ponta do dedão numa porta, errar a porta e acertar a parede. Por quê? No escuro você está sem rumo. Você não acha nada no escuro. Você não consegue achar nem a porta da saída no escuro. Então, por isso, atrai a presença do Espírito Santo. A gente só perde as coisas no escuro. Não fique no escuro, irmãos. Traga a presença de Deus para a sua casa. Primeira coisa que aquela mulher fez, acendeu a luz, acendeu a candeia. Não tinha energia elétrica na época, então ela foi lá, acendeu a lamparina, colocou no alpendre, no lugar alto, para que ela enxergasse todo aquele cômodo, para poder achar a dracma perdida. Enquanto eu estou falando aqui, eu quero que você pense no seu coração. Pensar no coração, agora eu fui profundo, hein? Pense aí na sua mente, busque no seu coração. Melhorou, né? Qual dracma que está perdida aí dentro da sua casa? Se não tem nenhuma, glória a Deus, glória a Deus. Mas se por acaso você parou para contar agora e não tem as 10, está faltando uma, identifique qual é. Busque aí no teu coração. É a da paciência? É a da cumplicidade? É a do carinho? É a da individualidade que está gritante? Segundo passo que aquela mulher nos ensina, segundo passo que aquela mulher nos mostra, segunda atitude que aquela mulher toma, que serve para nós como referência. Ela faz o quê? Depois que ela acende a candeia, me ajuda aí, ela faz o quê? Varre a casa. Varrer a casa, irmãos, vai significar aquilo que está longe dos nossos olhos. A vassoura alcança lugares que a gente não enxerga, que a gente não vai com a mão.
A vassoura, ela vai lá debaixo do fogão. Se o fogão tiver um pezinho, ela entra lá embaixo. Você consegue tatear com a vassoura lá debaixo da geladeira, debaixo daquele armário onde você não ia alcançar. A vassoura vai bem distante, bem longe, aonde seus olhos não estão vendo. Isso aqui para nós vai significar que é o zelo de Deus trazendo a claridade aonde você não está vendo, para que através dessa vassoura seja feita uma faxina na casa. Ei, sabe o que significa essa faxina? É tirar do teu relacionamento pessoas que não estão edificando. É tirar do teu zap, é tu sair daquele grupo de relacionamento de trabalho, aonde não está edificando, que só rola coisa que não edifica e nem agrada a Deus. O que você está fazendo aí ainda? Sabe o que significa essa vassoura? É você sentar com a família e dizer: ei, vamos pôr o pingo nos i aqui? Vamos ter um alinhamento aqui? Vamos fazer um ajuste aqui? Vamos fazer uma análise aqui de como nós estamos? Se tem alguma dracma perdida aqui, vamos reencontrá-la aqui hoje. Não é vergonha nenhum, irmãos, e eu já falei isso aqui uma vez, não é vergonha nenhum você se desculpar com o seu filho que está sentido, que ouviu uma palavra dura, uma palavra ofensiva, e aquilo gerou uma dor, gerou uma mágoa, gerou um sentimento. E nós, como pais, não é vergonha nenhum, não é demérito nenhum nós chegarmos e sentarmos com os nossos filhos e dizer: filho, eu te amo, me perdoe, eu errei tentando acertar. Não é vergonha nenhum em uma reunião de família, uma reunião familiar, o filho virar para o pai e dizer: pai, eu fiquei triste com essa atitude. Mãe, eu me entristeci no dia dessa atitude. Quero pedir perdão porque eu fiquei com meu coração magoado. Nessa noite, o pai está dizendo: ei, varre a casa. Tira as coisas que estão entulhadas, que estão escondendo a dracma. Tem coisas que não estão aos nossos olhos, porque tem muita coisa entulhada, juntada, amontoada, que está sendo guardada ano após ano, dia após dia, e nós não lançamos fora. Não se alimente das coisas do passado, não traga as coisas do passado para o hoje, para o presente, para jogar na cara, para humilhar, para fazer voltar lá naquele dia que você falou aquilo, eu guardei e até hoje eu sofro. Não, jogue fora toda a mágoa do passado. Jesus já veio e nos deu o perdão, já nos deu a cura para nós dizermos: não sou mais escravo do passado. Tem até uma canção, se eu soubesse cantar, Vanessa. Essa aí mesmo. Nossa, misericórdia, mano. Você pegou a música só de eu falar escravo do passado. Eu não sou mais escravo do medo, né? Eu sou o quê? Filho de Deus. Tá bom até aqui. Vai, varô, puxa aí esse pedaço, só um pedacinho, velho. Vai, a igreja ajuda aí. Eu sou. Você não é escravo do medo, você é filho, você é filha, você é filho de Deus, de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Você pode glorificar esse Deus, porque Ele é eterno, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é teu Pai. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus.
mas isso não impede de as dracmas serem perdidas. Só que eu tenho boas novas para mim e para ti nessa noite. Essas dracmas perdidas podem ser restituídas hoje. Depende de mim e de você. Lembre, irmãos, uma separação não começa do dia que um dos cônjuges embala as coisas numa mala. Ela não começou ali. Uma agressão física não começou no dia do primeiro tapa, do primeiro empurrão. Começou em uma atitude, em uma palavra mais dura. E naquele dia foi a primeira vez e passou. O que eu quero dizer com isso? As coisas não podem se tornar, as coisas erradas, quero refazer minha frase. As coisas erradas não podem se tornar um hábito. Não é porque eu fiz ontem que, já fiz ontem, então vou fazer hoje de novo. Não é porque eu fiz semana passada que eu vou ficar chateado e vou fazer essa semana de novo. Se por acaso você acessou conteúdos adultos que não edificam em nada e está se tornando uma prática errada na sua vida, livre-se disso hoje. Jogue essa dracma podre fora. Se por acaso tem acontecido situações que desagradam a Deus no seio familiar, e isso tem se tornado uma rotina, e você tem feito com frequência, lance mão disso hoje fora, lance mão disso hoje no lixo hoje, e abra mão e não queira essa prática cotidiana dentro do seu lar, porque você tem um Deus, você tem um Pai que zela de você, mas Ele está dizendo, não filho, eu não compactuo com isso, não filha, isso não me agrada, isso é abominação aos meus olhos, então jogue fora hoje. Isso é varrer a casa, irmão. Isso é limpar a casa, procurando a dracma perdida. Você não vai encontrar a dracma se não limpar a casa. Casa suja, casa desorganizada, você não acha nada. Revira lá seu guarda-roupa. Faz lá procura algo no seu guarda-roupa e deixa tudo revirado. Depois você quer aquela coisa que você sabe onde está e você não vai encontrar. Porque está tudo. Tem uns rindo aí, parece que o guarda-roupa está assim. Põe as coisas em ordem para que você encontre a dracma. E a última atitude daquela mulher, para nós orarmos e encerrarmos, é que após ela acender a luz, atrair a presença do Senhor para casa, a presença do Espírito Santo para casa, após ela organizar a casa, ou seja, ela varrer a casa, o que ela ainda fez? Verso 9 vai dizer que verso 8 ainda vai dizer no finalzinho que ela procurou diligentemente até encontrar. Sabe o que significa esse diligente? Ela procurou de uma forma, com dedicação, com esforço. Exigiu esforço dela. Sabe aquela tarefa que o chefe te dá e você não está sabendo nem por onde começar? Você tem que se esforçar muito para conseguir fazer. Está acima da sua habilidade, você tem que pedir ajuda, você tem que procurar conteúdo, você tem que saber como outra pessoa fez, para você conseguir desempenhar aquela tarefa que foi dada a você, mas você não desiste até conseguir
fazer, até conseguir cumprir a tarefa. Da mesma maneira, isso é diligência, isso é não se entregar diante das adversidades. Com diligência quer dizer que houve esforço por parte daquela mulher. Levou-se tempo, depois que ela organizou a casa, ela ainda procurou, peraí, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se está debaixo da geladeira, deixa eu ver se está debaixo do sofá, agora deixa eu ver aqui no meio das almofadas. Levou tempo até ela achar. Quando você perde algo em casa, você guardou tão bem guardado que nem você sabe onde está mais. Rapaz, eu lembro que eu guardei aqui na minha gaveta, na terceira gaveta, debaixo desse negócio. Aí você vai lá na terceira gaveta, não está. Você vai na quarta, não está. Você vai na primeira, não está. Misericórdia, onde é que eu pus isso? Eu preciso para hoje, procurando. Daqui a pouco você está procurando lá na geladeira, irmãos. Você tem certeza que está no armário, mas você não acha, então você vai na geladeira, daqui a pouco você está lá no sapateiro mexendo, deve estar por aqui, não é possível. Jesus, eu estou procurando e não acho, mas você não desiste. Daqui a pouco você vai lá onde você achava que estava e encontra. Por quê? Porque você foi diligente e procurou até encontrar. Isso me deixa empolgado nessa noite. Isso me deixa constrangido com a presença desse Deus poderoso. Porque Ele deixa claro de que a dracma que você perdeu na sua casa, Ele está falando, ei, atrai a minha presença para a sua casa, atrai a minha presença para essa situação. Ei, você varra, organize a casa e agora pode procurar, que você vai procurar, mas você vai achar. Ei, está faltando amor lá, continue. Não é na primeira palavra negativa que você vai parar, não é no primeiro não que você vai desistir. Se aquele filho está meio rebelde, você não vai desistir dele, vai continuar dedicando amor, vai continuar dedicando com diligência, afeto. Sabe por quê? Porque você vai achar a dracma do amor. Continue exercendo com esse cônjuge. Se já estava havendo individualidade e você quer resgatar a dracma da cumplicidade, ei, continue praticando. Chame seu cônjuge para sair, chame seu cônjuge para fazer uma noite em casa agradável, e mesmo que aquela noite não saia conforme você planejou, não desista. Faça novamente na semana seguinte, faça novamente no mês seguinte, faça novamente na outra semana. Sabe por quê? Porque você está sendo diligente até encontrar. Vai ser restituído. É o que a palavra está falando. Se apegue a isso e seja diligente. Esforçado. Pode levar tempo. Para a gente perder a alegria de alguém é numa palavra. Para a gente frustrar alguém é em uma palavra. Mas para a gente reconquistar a confiança dessa pessoa, podem levar vários dias, várias palavras, várias ações de reconquista. Mas não desista. Seja diligente até encontrar a dracma. Eu não sei se você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui, o que ele falou no meu coração. E aí eu encerro. Que o Espírito Santo está ministrando no meu coração e quero que você saia daqui com essa palavra ardendo no seu coração. Se por acaso existe alguma dracma perdida aí no seu lar e você já desistiu de buscá-la, não tem mais jeito não. Acabou o afeto. Não tem mais jeito não, meu relacionamento com meu pai foi rompido. E a gente agora se tolera. Não tem mais jeito não. Eu e meus irmãos
não temos mais um relacionamento de família. Ei, eu não sei qual dracma que está perdida, mas o que o Espírito Santo está falando ao meu coração para que eu diga é que seja constante, seja firme, persista em praticar o amor. E você vai encontrar essa dracma. O Espírito Santo vai restituir essa dracma na sua vida, dentro da sua casa. Daqui a pouco vocês já estarão se abraçando com afeto. Daqui a pouco o cônjuge vai estar se beijando com afeto e com amor. Daqui a pouco os filhos vão ter prazer de estar na companhia dos pais. Daqui a pouco, irmão, você vai persistir, você vai ser diligente, independente do tempo que levar, mas você vai ser cuidadoso e vai ser restituído, porque a Bíblia está me afirmando que aquela mulher procurou até encontrar. Ou seja, nós vamos encontrar se permanecermos buscando, se permanecermos diligentes. Não acabou não. Não fala essa frase que esse filho não tem mais jeito, esse casamento não tem mais jeito. Não fala isso não, em nome de Jesus. Diga ao contrário, eu vou pagar o preço por essa dracma que parece que está perdida, mas ela está dentro de casa ainda. Eu vou encontrá-la em nome de Jesus. Enquanto está dentro de casa, ela pode ser achada. Em nome de Jesus. E para finalizar, o que ela diz? Após ela achar, o verso 9. Tendo-a achado, ela reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Sabe o que eu vejo aqui para finalizar? O pai dizendo para ela: olha, a dracma você vai procurar sozinha. A luta muitas vezes você vai passar no secreto. Sabe essa peleja que você pensa que ninguém está vendo? Sabe essa dor que você está chorando e parece que ninguém ouve? Sabe esse pranto que você está de agonia, de situação adversa? Ai, o pastor não vê, ai, o meu líder não vê, ai, ninguém me ajuda, ai, ninguém me socorre. É o próprio Deus dizendo: ei, procura a dracma aí, é você sozinho. É você em sua casa, paga preço, busca, clama, continua perseverando. Mas na hora que a dracma é achada, a festa vai acontecer nos céus. Em público, Deus vai te honrar e dizer: ei, eu restituí a dracma. Vai chamar vizinho, vai chamar amigo, para que haja festa nos céus e para que haja testemunhas na terra. E veja que o teu sacrifício, que o teu empenho, que a tua diligência em perseverar crente, em perseverar fiel, valeu a pena. Foi por isso que teve festa, para mostrar para aquela mulher que valeu a pena pagar o preço, limpar a casa, organizar as coisas. Vai ser fácil? Não. Vai ser cansativo, vai ser penoso. Arrasta o sofá daqui, tira a sujeira, passa o pano, volta o sofá para o lugar, tira a geladeira, faz a limpeza, volta para o lugar. É pesado, é trabalhoso, é com labor, mas depois vale a pena cada esforço, porque vai ter festa de celebração. Se coloque de pé comigo, por favor. Eu quero que você feche seus olhos. Se você tiver em família aqui, pais, filhos, irmãos, vá para próximo um do outro aí. Abrace a sua casa, abrace a sua família. Se tem alguma dracma que precisa ser achada agora, ache a dracma aí com seu filho, com seu pai. Exerça agora
essa forma, esses exemplos, essas atitudes que essa mulher tomou de dizer: eu trago a presença da luz para dentro da minha casa, eu limpo aqui o que precisa ser ajustado, eu estou sendo diligente, orando pela minha casa, orando pela minha família. Abraça aí a sua família e comece a profetizar sobre a vida dele, comece a profetizar sobre a vida dela, comece a profetizar sobre o seu cônjuge, comece a profetizar sobre os seus filhos, comece a declarar bênçãos. Hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo, hoje é noite do Espírito Santo gerar em seu coração uma restauração, hoje é noite do Espírito Santo gerar perdão. Ei, o Pai te trouxe aqui para que você saia daqui com esse sentimento de que haja a restauração das dracmas que estavam perdidas. Pai, nós te adoramos nessa noite. Nós entregamos o Senhor as nossas vidas, nós entregamos o Senhor a nossa casa, nós entregamos o Senhor a nossa família, nós entregamos o Senhor, meu Deus, cada dracma que o Senhor colocou em nossas mãos, mas que por um motivo ou outro podemos ter sido negligentes, podemos ter sido omissos, e no caminhar dos dia a dia, e na ida da vida, Deus, nós podemos ter sido negligentes, e elas terem se perdido. Qualquer que seja a dracma que está sendo referenciada aqui, qualquer que seja a dracma que está sendo citada aqui nessa noite, meu Deus, o Senhor nos dê a graça de achá-la. Seja a dracma do amor, seja a dracma do perdão, seja a dracma do respeito dentro do nosso lar, seja a dracma da cumplicidade entre o cônjuge, meu Deus, a dracma da espiritualidade dentro do nosso lar, seja encontrada, seja achada, seja restituída sobre cada um dos nossos familiares, sobre cada um dos meus irmãos, sobre essa família, sobre essa casa, sobre este lar. É o que nós te pedimos para a honra e glória do Senhor Jesus. E a igreja diga amém. Você pode dar uma salva de palmas a esse Jesus maravilhoso?